Pessoal, tudo bem? Bem, estou recomeçando agora. Nós já tivemos uma aula hoje online, quer dizer, online ao vivo, né? Essa segunda nós chamamos de síncrona, quando é ao vivo. Então nós vamos agora num segundo momento online, mais assíncrono. Nesse segundo momento eu separei dois vídeos que eu quero que vocês assistam sobre mamíferos, que são bem interessantes. No primeiro momento, nós vamos assistir um vídeo da USP, onde ele faz um resumo de boa parte do que nós já vimos na nossa aula ontem, falando um pouquinho sobre o grupo dos mamíferos. Ele finaliza mostrando um pouco da importância da preservação desse grupo. O segundo vídeo é um vídeo sobre a evolução dos mamíferos. É um vídeo da FAPESP, o grupo de pesquisa, a Fundação de Pesquisa em Amparo o grupo de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que os pesquisadores acabam montando diversos vídeos para divulgar um pouco a ciência. Ao final dessa aula, então nós vamos ter alguns subsídios, aliás, mais subsídios, para entender a importância do grupo e a importância da preservação desse grupo. Olá, nós vamos falar hoje sobre os mamíferos, vamos falar um pouco sobre a diversidade do grupo, as características morfológicas principais e alguns elementos anatômicos que permitem reconhecer este grupo frente aos demais grupos de vertebrados. Estamos ministrando essa aula aqui nas coleções do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, que são coleções importantes porque elas documentam o passado da biodiversidade, o presente e nos permitem projetar também como será o futuro da biodiversidade no nosso planeta. Nessas coleções, pesquisadores e estudantes desenvolvem seus trabalhos para conhecer melhor a biodiversidade e as relações de parentesco entre esses componentes da biodiversidade mundial. Duas características permitem reconhecer os mamíferos frente a qualquer outro grupo de vertebrados. A primeira é que os mamíferos possuem o corpo recoberto por pelos. Mesmo em espécies onde aparentemente esses pelos não são tão evidentes, como nos tatus, a gente pode ver pelos entre as escamas dérmicas desses animais. Os pelos só vão estar em número muito reduzido em mamíferos como os cetáceos, as baleias, onde esses pelos vão estar principalmente concentrados na região da cabeça e dos cílios. Outra característica importante dos mamíferos é o fato de que as fêmeas alimentam seus filhotes com o leite produzido por elas. Essas duas características, então, permitem com que a gente reconheça os mamíferos frente a qualquer outro grupo de vertebrados. O pelo é uma estrutura que identifica rapidamente qualquer mamífero e que caracteriza esse grupo. É uma estrutura que, depois de formada, ela também está morta, ela é formada de queratina, assim como as penas das aves também são formadas de queratina, e o pelo ele serve principalmente para a termorregulação dos animais. Em animais pigmentados, como o caso dessa onça pintada que a gente tem aqui na coleção, esses pelos, esse padrão da coloração dos pelos, serve também para ajudar o animal a se disfarçar no seu ambiente. Então, os pelos surgem na história evolutiva primeiro como um elemento importante para a termorregulação e depois eles passam a ser utilizados como elementos de camuflagem e de reconhecimento intra e interespecífico. Então, zebras, girafas, leões, tigres, várias espécies de macaco têm essa coloração do corpo justamente para poder passar despercebido no ambiente. Uma girafa, por mais alta que seja, consegue passar despercebida no seu ambiente graças a esse padrão de pelagem que ela apresenta. Os mamíferos alcançaram um enorme sucesso evolutivo. A gente encontra mamíferos com 1,5 grama, uma espécie de morcego muito pequena, que está entre os menores vertebrados conhecidos, até a baleia azul, que pode pesar mais de 100 toneladas. Então, toda essa variação de massa desses animais, de 1,5 grama até mais de 100 toneladas, também vai se refletir na grande diversidade de hábitos e hábitats que os mamíferos ocupam.
Esses animais ocupam praticamente todos os hábitats disponíveis na Terra e a gente encontra entre os mamíferos animais que ocuparam o ambiente aéreo, como os morcegos, cujos membros anteriores foram transformados em asas. Então, esses animais são capazes de um voo ativo, até animais que vivem em tocas, escavando tocas ou buracos, como no caso dos tatus e das toupeiras, né, que apresentam os membros modificados para esse hábito de vida. Então, os mamíferos, essa grande adaptação morfológica dos mamíferos vai também se refletir na grande diversidade de formas e tamanhos desses animais. Por exemplo, macacos que vão ser adaptados ao movimento de braquiação vão ter os braços muito desenvolvidos, os membros anteriores muito desenvolvidos. Animais de grande porte, que compõem o que a gente chama de megafauna, como os rinocerontes e os elefantes, vão ter todos os membros anteriores e os posteriores, de formato colunar, de modo a sustentar o grande peso desses animais. A grande diversidade de formas, como que a gente encontra em cervídeos, animais que se movimentam muito rapidamente, ou cavalos, que têm também as pernas muito compridas, contrasta imediatamente com no caso dos cetáceos, das baleias e golfinhos, que não vão apresentar membros posteriores e que vão apresentar os membros anteriores modificados em nadadeiras para se locomover no ambiente aquático. Essa grande diversidade morfológica dos mamíferos, que se reflete nesses diferentes modos de vida ou diferentes maneiras de se locomover no substrato, seja voando, seja se enterrando, seja caminhando, seja correndo, também vai estar refletida nas adaptações alimentares desses animais. Então, a gente, olhando para um crânio de mamífero, a gente percebe várias adaptações interessantes relacionadas com a dieta desses bichos. Outra característica importante dos mamíferos é a presença de uma dentição primária, uma dentição de leite, e depois uma dentição definitiva, mais especializada para obter o seu alimento. Os mamíferos têm dentições, têm dentes diferentes na arcada dentária, que é uma coisa bastante interessante. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse crânio de leão, está aqui na minha mão, a gente pode perceber muito claramente a presença de dentes completamente diferentes uns dos outros. Então, a gente tem, por exemplo, os caninos, que são dentes próprios para perfurar, né, a sua presa, para poder caçar, e os premolares e molares, que são dentes conhecidos como, o premolar conhecido como dente carniceiro, que é um dente também característico dos carnívoros, que é utilizado para cortar a carne em pedaços menores. Então, essa dentição dos carnívoros é muito típica, é muito característica nesses animais, que se alimentam de peixes, precisam capturar esses peixes dentro d'água, tem uma dentição já bastante modificada, uma dentição muito mais homogênea, que se parece muito mais com uma pequena rede para poder capturar esses animais e prender os peixes para eles poderem se alimentar. A gente observa também uma região rostral muito longa, muito desenvolvida, que abriga essa grande fileira de dentes com quase nenhuma diferenciação entre eles. Outros animais, como os porcos, vão apresentar dentes especializados em triturar alimentos de diversas naturezas. Então, são animais onívoros que vão se alimentar tanto de alimentos de origem animal quanto de origem vegetal e possuem esses dentes chamados de dentes bunodontes, que são dentes especializados em triturar alimentos de maneira muito rápida e muito eficiente. Animais que se alimentam de insetos, como esse tamanduá, esse é um crânio de tamanduá-bandeira, como eles utilizam esse rosto muito comprido, esse focinho muito longo e uma língua muito pegajosa para se alimentar de cupins, esses animais não têm nenhum dente na sua arcada dentária. Então, eles são animais que são conhecidos como edentatos ou sem dentes e que vão apenas mascar esses cupins e formigas dos quais eles se alimentam, que eles conseguem obter através desta língua muito pegajosa que percorre todo esse
focinho muito comprido. Animais herbívoros, como este cervo que está aqui na minha mão, também apresentam a dentição modificada para poder se alimentar das gramíneas das quais eles pastam. Esses dentes, inclusive, têm várias cúspides e várias cristas que vão sendo desgastados à medida que o animal vai se alimentando da sílica muito dura das gramíneas. Então é por isso que ele tem todas essas conformações em formatos arredondados, como a gente pode ver aqui. Os dentes dos mamíferos são compostos por esmalte e dentina. O esmalte, que é o tecido mais externo ao dente, é também o tecido mais duro produzido pelos vertebrados. É um tecido que não admite reposição e é o tecido que dá essa coloração esbranquiçada ou amarelada aos dentes. Como é um tecido muito duro e os mamíferos possuem esmalte nos seus dentes, muito do que se sabe sobre os mamíferos fósseis e sobre a evolução dos mamíferos é calcado, é baseado principalmente nos achados fósseis de dentes. Então, estudar a dentição dos mamíferos é muito importante para que a gente possa entender como esse grupo evoluiu no passado. O tegumento dos mamíferos apresenta várias especializações. Então, nesse tegumento, a gente pode encontrar chifres, cornos, cascos, garras, unhas, uma diversidade muito grande de anexos do tegumento que a gente observa nesse grupo. Um anexo do tegumento que é muito comum nos mamíferos é a garra, que é uma estrutura que é utilizada para várias finalidades, entre elas a de escavar. Então a gente tem aqui, por exemplo, nesse tatu, uma garra muito desenvolvida, muito rígida, que auxilia esse animal no momento em que ele tem que cavar sua toca para se proteger ou para passar parte do seu ciclo de vida dentro do solo. Uma evolução, uma modificação desta garra é a que a gente encontra nos carnívoros. Então, por exemplo, na onça pintada, a gente já tem essa garra muito desenvolvida e, como todo mundo que já teve um gato em casa já deve ter percebido, uma garra retrátil, né, que é uma característica dos felinos. É uma garra que fica escondida quando o animal não está utilizando. Então, aqui nesse animal que está preparado para estudo, a gente vê a garra da onça muito desenvolvida aqui, utilizada para poder obter o seu alimento. Outra especialização importante no tegumento dos mamíferos e que chama muito a nossa atenção por causa da diversidade de formas e tamanhos é a presença de chifres e cornos na região da cabeça desses animais. Chifres e cornos são coisas completamente diferentes. Os chifres são encontrados apenas nos cervídeos, que é o grupo que compreende os veados e os cervos. É uma projeção na região frontal do animal, ramificada, como a gente pode ver aqui, e formada apenas por osso exposto. Então, isso que a gente vê nos chifres dos veados é apenas o osso exposto sem nenhuma cobertura. Esse chifre, em determinadas épocas do ano, o animal quebra essa estrutura para que possa crescer uma nova estrutura por cima. Então, existe aqui, bem nessa região, uma região diferenciada, que é uma região de quebra, onde o animal, em determinadas épocas do ano, vai bater esse chifre contra uma superfície mais dura e vai provocar a fratura dessa região. Esse chifre vai crescer novamente, ele vai ser recoberto por uma estrutura chamada de velame ou velo, que vai prover irrigação e inervação para o crescimento desse osso. Quando esse osso está crescido, esse velo então morre, ele cai e então a gente tem o osso exposto formando o chifre dos cervídeos. Por outro lado, nos bovídeos, grupo que vai compreender aí os antílopes, os carneiros, cabras e, claro, bois e vacas, a gente tem uma outra estrutura na cabeça, diferente do chifre, que é chamada de corno. O corno, ao contrário dos chifres, ele não é ramificado, ele é uma estrutura única e, diferente do chifre, ele é recoberto por uma camada de queratina. Então, a gente pode retirar essa camada de queratina que forma o corno para expor, então, o osso. Nos cervídeos que possuem chifres, a gente tem os chifres aparecendo nos machos apenas.
Já os cornos, os animais que têm cornos, vão possuir essa estrutura, machos e fêmeas vão possuir essa estrutura. Então, tanto vacas como bois são animais que possuem cornos recobertos, que é essa estrutura óssea recoberta por uma capa de queratina. Essa estrutura não se renova e, uma vez destruída, ela não vai ter nenhum tipo de reposição. Existem cerca de 5.400 espécies de mamíferos. Esse grupo conseguiu um grande sucesso evolutivo, e esse grande sucesso evolutivo é apresentado para nós na forma dessa grande diversidade de formas, hábitos alimentares e modos de vida. Nós temos mamíferos que vivem enterrados o tempo todo, mamíferos que são voadores, mamíferos que só vivem no ambiente aquático, mamíferos carnívoros, mamíferos insetívoros, enfim, uma enorme diversidade de formas de mamíferos habitam a Terra atualmente. Por outro lado, infelizmente, especialmente as espécies de maior porte e as espécies que são mais sensíveis, que vivem em áreas de floresta primária, estão passando por um período muito trágico na sua história evolutiva. Muitas espécies de mamíferos hoje se encontram ameaçadas de extinção e só podem ser conservadas ou em grandes reservas, longe do alcance de caçadores e traficantes de animais, e também em zoológicos, onde elas fazem parte de programas de reprodução em cativeiro. Bons exemplos desses mamíferos ameaçados a gente pode ter, por exemplo, nos micos-leões dourados, que são animais que vivem exclusivamente na floresta atlântica brasileira e que todas as espécies atualmente conhecidas se encontram em algum grau de ameaça de extinção, e onde os zoológicos passam a ter uma função fundamental na sua conservação. Bom, então a gente viu nessa aula brevemente... Então, quando ele fala pra gente o quanto é importante conhecer o grupo dos mamíferos, vocês conheceram um pouco mais a partir das minhas aulas e a partir desse vídeo. Esse vídeo é muito interessante porque ele foi feito pela USP, então ele tem toda uma questão teórica bem consistente, né? Não é um vídeo científico, mas ao mesmo tempo é um vídeo que se preocupa em trazer apenas informações corretas. E ele termina falando da evolução, que nós vamos continuar falando sobre isso já já, e a questão da manutenção desse grupo, deixa eu só colocar aqui, com o perigo de extinção. Então nós temos aqui um material que é sobre os mamíferos ameaçados do Brasil. Então quando a gente olha nesse material, então deixa eu só colocar aqui para vocês, vamos observar alguns dados aqui. Então você tem aqui, por exemplo, a lista de todos os animais que estão ameaçados no Brasil. Então nós temos cuíca, preguiça, tamanduá, tatu, grupo de macacos, grupos de cachorros, mostelos, felinos, grupo de baleias, peixe-boi, roedores. Então percebam que, infelizmente, nós temos aí um número muito grande de animais em perigos. Vejam lá, nós temos aqui, por exemplo, com relação a mamíferos, em perigo cerca de 200 espécies. Quando eu penso aqui, número de espécies ameaçadas descritas para o Brasil, nós chegamos a 652 espécies no Brasil, com mais ou menos 70 ameaçadas. Então, não tem como a gente dizer que o grupo de mamíferos não seja um grupo que apresenta um grande perigo. Então, veja aqui, olha, espécies ameaçadas e espécies ameaçadas no Brasil. Percebam que algumas espécies que são ameaçadas no mundo têm perigo ainda maior aqui no Brasil. Então, conhecer os mamíferos e conhecer um pouco da evolução deles vai permitir com certeza com que a gente entenda um pouco melhor esse grupo e nos ajude a preservá-los. Então, quando eu penso nesse grupo do passado, eu tenho que entender, entre outras coisas, que com a extinção dos dinossauros é que os mamíferos conseguiram evoluir mais. Porque enquanto os dois grupos existiam juntos, existia uma competição muito grande. Então, e quando acaba essa competição, surgem animais que nem já existem mais hoje, que eram animais muito grandes. Então, animais como a preguiça gigante,
o tigre-dente de sabre, tatu gigante, mamute, esse macrauchenia, animais que foram extintos e que foram substituídos gradativamente pelos animais que nós temos hoje. Então nós vamos dar uma olhadinha agora num segundo momento de vídeo, onde ele fala um pouquinho pra gente dessa questão evolutiva. Do ponto de vista da ciência, é sempre sábio você começar do mais simples para o mais complicado. Durante muito tempo, a biologia passou por aquilo que a gente chama de uma atomização, onde você decompõe os seres vivos em caracteres individuais e você olha para cada um desses caracteres separadamente. Qual é a consequência disso? A gente avançou enormemente no nosso conhecimento, mas certos aspectos foram ficando para trás. Então, a partir da década de 70, uma nova abordagem começou a ser feita. Você começa a olhar para os caracteres, não cada um deles evoluindo individualmente, mas sim levando em conta as associações que existem entre esses caracteres. Mas não são todos os caracteres que estão associados com todos os caracteres. Partes que fazem uma mesma função ou que compartilham uma mesma origem no desenvolvimento tendem a estar associadas, enquanto outras partes de um mesmo organismo que não compartilham a mesma função e não têm a mesma origem do desenvolvimento podem compor outros grupos de caracteres. A esses grupos de caracteres a gente chama hoje em dia de módulos. São conjuntos de caracteres que têm uma associação relativamente forte entre si e que são relativamente separados de outros módulos nos organismos. Os módulos seriam o Lego da vida, são os blocos construtores da vida. Um pedaço de um Lego, uma pecinha de um Lego, é um conjunto de caracteres altamente associados. E você pode pegar esse módulo, juntar com outro módulo para construir uma coisa. Transpondo isso para a biologia, os módulos seriam as pecinhas que você encaixa para compor os organismos que de fato funcionam. Um exemplo dessa associação entre os caracteres bastante intuitivo é a gente pensar na nossa mandíbula e na nossa maxila, onde você tem que mastigar. E para mastigar, os dentes têm que encaixar um no outro. Para que isso aconteça, a mandíbula e maxila têm que ter tamanhos que estão associados. Essa associação se dá no nível do fenótipo, quando a gente olha para a coisa e mede aquele caráter, mas ela também se dá no nível genético, ou seja, genes que afetam a maxila, com frequência também apresentam um efeito sobre a mandíbula. E isso faz com que eles variem conjuntamente. Imagine agora uma alteração no ambiente, onde o alimento já vem pré-processado. Imagina que começou a chover papinha de bebê. Ora, se começar a chover papinha de bebê num dilúvio de Noé durante 100 anos, não tem mais nenhuma pressão para que você faça a mandíbula e a maxila funcionarem conjuntamente. Numa situação como essa, a mandíbula e a maxila podem começar a se desacoplar. A mandíbula crescer e a maxila encolher, dando uma bacia. Óbvio que isso nunca aconteceu, mas é um exemplo hipotético de como a seleção natural poderia operar. A gente está dentro do Laboratório de Evolução de Mamíferos, aqui do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e a gente vem trabalhando com a evolução da modularidade, essencialmente morfológica, nos mamíferos há mais ou menos uns 15 anos. E a gente tem trabalhado em documentar esses padrões e entender esses padrões na natureza. A modularidade diz o seguinte, que as características vão se organizar de forma que alguns grupos de características são mais integradas, têm mais ligações entre si e são relativamente independentes do restante do organismo. O que isso permite? Isso permite com que mudanças dentro de um módulo, dentro de características que estão envolvidas na mesma função, primeiro, ocasionem mudanças nas outras características que estão envolvidas nesse módulo e nessa função e sejam relativamente independentes do resto. Então o resto do organismo consegue ficar parado. Por exemplo, o golfinho tem um focinho alongado, ele tem um nariz virado para cima para conseguir respirar embaixo d'água, e todas essas mudanças aconteceram de forma coordenada. Então a mandíbula cresceu junto com a maxila, o nasal se levantou e a face inteira mudou. Mas o neurocrânio não mudou. Por quê? Porque esses dois módulos são relativamente independentes. Então mudanças em um podem acontecer de forma coordenada sem que o outro perca sua função. Então os módulos são relativamente independentes, mas eles também podem mudar de forma coordenada. Uma coisa que é muito comum na evolução de mamíferos é mudança de tamanho. Nesse caso, todos os módulos eles têm que ter alguma inter-relação entre eles, de forma que o organismo como um todo
consiga mudar de forma coordenada. Uma pergunta fundamental, então, dentro da teoria de modularidade, é como a modularidade aparece em primeiro lugar. Aquilo tem que ter aparecido na história da evolução. Nossa pergunta foi como que esses módulos se estabelecem, o que muda o padrão de modularidade e o que mantém ele. E para fazer isso, a gente optou por trabalhar com simulação, porque é inviável você fazer esses experimentos. Primeiro porque os organismos já têm padrões de modularidade estabelecidos e porque é muito difícil fazer seleção para mudar padrões de correlação. Quer dizer, você precisa de muitos indivíduos, então simulação é o instrumento adequado para fazer isso. A gente pegou tudo que a gente sabe dos últimos 40 anos de estudo de genética subjacente a caracteres morfológicos que formam módulos, usou isso como parâmetros em simulações individuais. Então, uma das conclusões fundamentais do trabalho é que o acaso não pode explicar a origem e manutenção desses padrões de modularidade na natureza. Embora o acaso possa produzir modularidade, esse padrão ele é bastante instável do ponto de vista evolutivo. Essa é uma coisa que, em essência, não bate com as nossas descobertas empíricas em mamíferos. Todos os mamíferos apresentam um módulo face e um módulo neurocrânio. Você sai de marsupial, roedor, vaca, baleia, macaco, todos eles apresentam esse sinal de modularidade. O único fator, e um fator fundamental para a origem dessa modularidade, é a seleção natural. A partir do momento que você tem seleção natural atuando sobre os caracteres, a modularidade acaba evoluindo dentro daquilo que a gente conhece sobre os sistemas genéticos atuais. Então, esse é um resultado fundamental desse trabalho de simulação. A gente pensa muito aqui no Laboratório de Evolução de Mamíferos em caracteres morfológicos, ou seja, tamanho de ossos, peso do organismo, comprimentos, mas na verdade os nossos resultados eles são muito mais gerais que isso. Eles são para qualquer estrutura controlada por genes que possa ser medida numa escala contínua. Assim. Se eu posso descrever ela por um número e medir correlações, nossos resultados são válidos. Então, hoje em dia, como você está pensando em sequenciamento de próxima geração, transcriptomas, olhar o quanto de um gene é expresso, controle da expressão genética, tudo isso tem uma organização modular. Todos esses processos, os nossos resultados também valem. Pessoal, então dessa forma nós finalizamos a nossa aula de hoje e na semana que vem, quando nós retornarmos às aulas online, mais ao vivo, aí nós tiramos as dúvidas. Lembrando, é claro, que semana que vem nós temos também um momento de recuperação, mas aí qualquer dúvida que ficar sobre o mamífero, nós vamos fechando. Estão faltando também exercícios, mas eu vou passar exercícios para vocês. Então é isso, pessoal. Uma boa semana e até breve.